Olá, pessoal, muito bom dia. Bom tê-los novamente aqui, dando continuidade aos nossos episódios sobre ESG. Hoje a gente traz um convidado mais do que especial. Hoje com a gente aqui, Fábio Barbosa, ex-presidente do Grupo Santander, do Real, do Grupo Abril, com uma larga experiência aí como um executivo de sucesso e, mais do que isso, um dos precursores aí a falar sobre a sigla que a gente vem tanto falando ultimamente, ESG. Então, o Fábio está aqui conosco, vice-presidente do nosso conselho do CLP. Fábio, muito obrigado por disponibilizar o que é mais importante nos dias de hoje, o seu tempo. Obrigado por estar conosco. E, enfim, sem mais delongas, queria que você contasse um pouquinho para a gente disso. De 15, 20 anos atrás, a gente já escutava você falando sobre ESG. Como que é sobre sua percepção, a evolução aí da metodologia do assunto ESG até os dias de hoje? Obrigado. Perfeito, obrigado pela oportunidade. Eu estou um pouco rouco, mas é só dor de garganta, nada mais. Mas acho que o importante é lembrar que o ESG, que na época chamava responsabilidade social, depois passou a se chamar sustentabilidade, por fim, neste momento, pelo menos, está como ESG, quer dizer, ambiental, social e governança, mas é uma evolução do mesmo processo. E o importante é ver como isso mudou de o que era uma curiosidade, ou como muitas vezes era dito, até com relação à minha própria pessoa, de alguém que abraçava árvores, ou seja, uma coisa que era distante dos negócios da empresa. Né? Era quase que uma mudança de foco, né? Ou até uma falta de foco naquilo que deveria ser a atividade principal da empresa. Né? E com os anos passando, a gente vê uma mudança muito grande, e isso começa a entrar nas estratégias das empresas. Né? As empresas começam a perceber que isso não é uma curiosidade, isso é uma mudança que me parece que veio para ficar, ela é geracional. Por que eu digo isso? Eu digo porque, na verdade, eu vejo que os jovens têm um outro padrão de consumo, outro padrão de decisão com relação ao investimento e com relação à própria carreira. Uma visão que eu tenho há muito tempo, eu digo que se a minha geração não deixou um Brasil melhor para os nossos filhos, deixou filhos melhores para o nosso Brasil. Então, uma geração que tem uma consciência ambiental, social, ética e cidadã, que, como geração, a minha não teve. Né? E isso o pessoal começa a traduzir em padrão de consumo. Então, quer saber de onde vem aquela carne, o que se faz com aquela embalagem, qual é o teor de sódio, de açúcar daquele determinado alimento, o que se faz com a embalagem, a questão de reciclagem e até a questão de políticas com relação à diversidade, com relação à inclusão social e, obviamente, transparência, governança e tudo mais, até mais por parte dos investidores. Os investidores, que também cada vez são mais jovens, né, eles também prestam atenção para se aquela empresa está ou não está entendendo que essa mudança no padrão de consumo está para acontecer. Então, acho que faz uma diferença grande na hora de fazer o investimento. E também muitos investidores jovens que querem colocar o dinheiro trabalhando na direção do mundo que eles querem criar. Né? Então, se você investe mais em empresa A ao invés da empresa B, o mundo vai ser mais A e menos B. E esse poder, essa importância, eu acho que agora foi capturada pelos investidores. Por fim, a questão dos talentos. Desculpe a garganta. Os talentos que, na verdade, também procuram empresas com as quais se identifiquem. Empresas que falem de propósito, empresas que entendam essa tendência de padrão de consumo, de padrão de investimento, e não apenas olhar como era o caso, certamente, há 20 anos, onde o salário definia basicamente a escolha por uma ou por outra empresa. Agora, eu mesmo me sinto muitas vezes entrevistado pelo jovem que quer saber o que aquela empresa faz. Então, para resumir, eu digo que a tendência é irreversível, porque cada dia sai do mercado, por aposentadoria, enfim, por qualquer razão, uma pessoa mais velha que não achava importante essas questões que eu listei há pouco, e entra um jovem que acha isso muito importante e define seus padrões de decisão considerando tudo isso. Então, obviamente, eu brinco que eu não sei fazer projeções sobre economia, mas sobre demografia eu sei. Cada dia vai ter mais gente com esse padrão de consumo e menos gente com o padrão de decisão que existia no passado. Né? Então, eu acho que veio para ficar e as empresas entenderam isso e estão colocando isso agora como uma visão estratégica. Perfeito, Fábio. Agora, tirando um pouco o seu chapéu de executivo, desse olhar
da iniciativa privada para o chapéu de cidadão. Nós do CLP, agora no dia 30 de setembro, você bem sabe, vamos para o lançamento do ranking de competitividade dos estados e a gente traz uma novidade, uma das provocações até colocadas por você no nosso conselho, que é um olhar, uma camada ESG e ODS voltado para políticas públicas. Então, você bem colocou aí dos padrões colocados sobre o mercado de consumo, ou como que a iniciativa privada responde a isso, e aí agora a gente dá um passo olhando para o setor público e olhando todos nós enquanto, não só consumidores, mas quanto cidadãos. Queria escutar você um pouquinho como um cidadão brasileiro que defende esse nosso país com unhas e dentes, como é que você enxerga o olhar para políticas públicas sobre a vertente do ESG e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU? Quando falávamos sobre empresas, eu procurava ressaltar que passou a ser um objetivo estratégico da empresa, né? Até para atender seu público consumidor, seu público investidor e atrair talentos. Eu acho que o mesmo vale para o setor público, né? Eu acho que ESG é uma estratégia que tem que estar na política pública, né? A questão, eu até fico pensando até que ponto, né, uma agenda jovem que fale de inclusão social, que fale de meio ambiente, que fale de transparência, de ética, né, não tem um grande apelo junto aos eleitores, né? Reflete justamente uma sociedade que passou a prestar mais atenção nisso. Então, eu acho que os responsáveis, aqueles que estão na administração pública, né, começam a ter um olhar para isso, porque vai fazer diferença junto ao público interno, faz diferença junto ao consumidor internacional, na imagem do Brasil também precisa ser trabalhada. A gente sabe muito bem que esse mesmo padrão de consumo aqui, me referi há pouco, acontece de uma forma também acelerada, até acho que o Brasil é bem posicionado nisso, mas lá fora, de uma forma acelerada, de uma maneira acelerada, tem acontecido, e, portanto, o Brasil precisa trabalhar isso com suas políticas públicas, estimulando, incentivando, balizando, sem muita regulamentação, até porque eu tenho muita fé de que as empresas, trazendo isso nas suas estratégias, vão acabar endereçando esses temas. Mas acho que o governo também tem que ter, na sua administração, uma visão clara, nas suas propostas de governo, uma visão clara do que pretende fazer com relação à questão ambiental, com relação à questão de inclusão social, e aqui eu coloco tudo que está dentro do S, e com relação à transparência na sua própria administração. Então, eu gostaria de ver, e acho que esse é o propósito quando a gente começa a falar no ranking dos estados, é justamente trazer para o setor público essa visão estratégica do ESG e que os próprios governantes entendam que isso vai gerenciar, vai fazer diferença para o seu estado, e ele deve ter metas e, na medida que vai medindo e comparando, consegue aferir se está evoluindo ou não, atendendo, portanto, aos anseios da população, que é crescentemente nessa direção de valorizar atitudes ligadas ao meio ambiente, à inclusão social e à transparência. Perfeito, Fábio, muito bom. Sou como música aos meus ouvidos. Muito obrigado aí pela contribuição e ser tão sintético, objetivo e passar tanto conteúdo em tão pouco tempo. Então, eu te agradeço e te deixo aí aberto para uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo da relevância aí dessa agenda para o nosso país. Obrigado. Viu? Eu só queria terminar dizendo que, reforçando que não é modismo, isso veio para ficar, e isso é bom. E a gente não deve olhar isso como uma ameaça, mas como oportunidade. Muitas coisas boas derivam justamente desse foco diferenciado que nos referimos aqui. E isso vem para mudar, para trazer uma sociedade com uma outra visão do mundo, com uma outra visão do engajamento e das pessoas, no caso consumidores, no caso, enfim, investidores e eleitores, né? Eu acho que essa é entender que isso está cada dia mais aprofundado dentro da sociedade, e isso é bom, e acho que isso pode ser também um dos pilares necessários para a construção de uma sociedade melhor. Valeu demais, excelente, Fábio.